Essa guerra, ela se trava por conta de terra, por conta de poder. Hoje já se superou a ideia do reconhecimento do Estado de Israel. Há uma vontade, pelo menos de uma das partes, que são os palestinos, de ter um Estado independente vivendo em harmonia com o Estado de Israel. Esse Estado da Palestina, ele vai contar, obviamente, com judeus, com cristãos, com muçulmanos. Essa ideia sempre de levar a guerra para a ideia de que duas religiões estão se enfrentando, essa é uma ideia de quem quer fomentar a discórdia entre essas duas partes, né? Então, o que a gente tem que, a afirmação que a gente tem que fazer de uma maneira contundente é que é uma vergonha para a humanidade, no mundo civilizado em que nós vivemos, uma nação com poder bélico muito grande e por conta de questões geopolíticas, exercer esse poder bélico acima da lei. Israel hoje fere dezenas de resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Israel hoje ele não está na fronteira que foi preconizado pela Organização das Nações Unidas. Então ela está indo na contramão da história, na ideia de que realmente ele não pretende fazer a paz. Isso só fomenta, então, a discórdia, a guerra e a crise humanitária que a gente está presenciando hoje. É extremamente penoso você observar uma população encarcerada dentro de um espaço de terra muito pequena, sem condições de evoluir, de crescer em todos os aspectos. São questões de saúde bastante importantes, questões de saneamento, questões de sobrevivência mesmo. Isso, a miséria, ela traz efetivamente duas coisas. Primeiro, o radicalismo dentro desse processo. E segundo, a miséria traz o descontentamento e a questão da mortalidade bastante alta naquela região da faixa de Gaza e Cisjordânia. Nós, como brasileiros muçulmanos, especificamente com relação à Federação das Associações Muçulmanas, a gente busca sempre o processo de estar buscando a justiça em toda e qualquer situação, porque isso Deus preconiza para que você persiga a justiça em qualquer aspecto. E me parece bastante claro que essa questão, ela coloca então a Palestina como uma vítima e o Estado de Israel como um Estado agressor que está provocando toda essa situação. A gente, aqui no Brasil, temos uma característica que é o convívio pacífico entre todas as etnias, religiões. A Copa do Mundo demonstrou de uma maneira inequívoca que nós somos um exemplo para o mundo. E nós aqui no Brasil, então, oramos e buscamos, então, estar próximos de judeus, de cristãos, das religiões monoteístas, para que a gente possa, num esforço, pedir a Deus para que se encerre esse sofrimento de um povo que já dura dezenas de anos. Então é o que nós podemos fazer por aqui. E às vezes escrever matérias, nos mobilizar para que as autoridades brasileiras e mesmo a mídia, ela possa então estar colocando o lado da justiça, né, que é o lado dessa opressão que os palestinos têm recebido. Acho que é incomparável. A gente está falando de talvez a quinta ou sexta potência bélica no mundo, uma aviação, enfim, com todo o equipamento de última geração, então é totalmente desproporcional. O Hamas, ele deve estar fazendo alguns objetos os mísseis, né, que se colocam de uma maneira bastante artesanal, utilizava determinados métodos de guerrilha, enfim, para poder ser um movimento de resistência. Então, a pergunta é como se a gente estivesse comparando uma baleia a uma formiga, ou até muito menos do que isso. Só para fazer uma analogia do poder bélico hoje do Estado de Israel. O caminho do Papa, por exemplo, e a ingerência dele, juntamente com os muçulmanos,
os que professam o judaísmo, que querem a paz, é o caminho de a gente parar de pensar nas diferenças e pensar naquilo que nós pensamos de uma maneira comum, que é vamos resgatar a vida. Esse eu acho que talvez seja a mensagem que todas as religiões estão dando hoje e que a gente pede a Deus que faça eco às pessoas que têm a possibilidade política de fazer transformações. O conflito entre israelenses e palestinos é um atrito, é um conflito político, geopolítico e disputa por terra, por lar. Não é uma disputa religiosa, não são duas religiões em briga. Tanto é que a Turquia, por exemplo, é um país muçulmano, está bem relacionado com Israel, o Egito é um país muçulmano bem relacionado com Israel, Jordânia é um país muçulmano bem relacionado com Israel, e por aí vai. O conflito é político, geopolítico, disputa pela terra. Então, a partir da criação do Estado de Israel, em 1948, num país chamado Palestina, começa então o conflito entre os dois povos. Nem a religião judaica, nem a religião islâmica estimula que alguém tira a vida do outro. É um pecado em termos de religiões. Tanto o judaísmo, quanto o islamismo, quanto o cristianismo são três religiões abraâmicas, todos são descendentes do patriarca Abraão, que defende o princípio de Deus único e a dignidade da vida. Portanto, nenhuma religião dá o direito de alguém a matar o outro. Portanto, essa matança que está lá devido a uma disputa por terra, por questões políticas e não religiosas. Com bastante dor no coração e bastante tristeza e bastante orações para que Deus ilumine o coração dos opressores e que se aplique a justiça para dignificar o ser humano. Ou seja, todos os muçulmanos aqui defendem e procuram e apelam, inclusive a Deus, para que haja já um fim para esse atrito e se cria dois estados, um palestino e outro israelense, lado ao lado, com relações harmônicas entre os dois povos. Porque o Islã nos diz o seguinte: toda criança que nasce, independentemente da sua crença, da crença dos pais, da cor da pele, do poder aquisitivo, enfim, toda criança que nasce tem o mesmo direito de viver em paz, em harmonia, com o respeito aos seus direitos humanos. É uma questão política, não é religiosa. Então, enquanto que Estados Unidos, enquanto que o Ocidente continua interessado no Oriente Médio, pela sua localização geográfica numa guerra fria entre o capitalismo ocidental e o socialismo oriental, enquanto que o Oriente Médio ainda tem e detém recursos naturais e energéticos estratégicos como petróleo e gás natural, essa questão vai continuar, infelizmente. Um Estado só, nenhum dos dois vai aceitar. Um vai achar que vai ser o apartheid como a África do Sul, e outro vai achar que o outro povo tem uma capacidade reprodutiva maior, vai crescer em pouco tempo, vai ser em maioria. Aí seria a eliminação do outro. Então, o certo é criar dois Estados, e cada Estado se tornar autônomo, independente e toca a sua vida e se relacione bem com os vizinhos. Hamas não é grupo terrorista. Esse adjetivo, esse carimbo, é um carimbo israelense, não é um carimbo da ONU. Hamas é eleito democraticamente pelo seu povo para governar Gaza. Hamas hoje é um parceiro num governo de união de todos os palestinos. Nós temos que respeitar a soberania dos povos. Os palestinos não estão dando palpite na composição governamental de Israel. Não cabe a Israel dar palpite na composição governamental de um país vizinho.